E é a advertência de Paulo a Timóteo. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Porque Paulo sentiu que Timóteo estava cavando uma cova. Num tempo horrível, porque Timóteo estava vivo num tempo horroroso. Vários... Tem um som vindo alto de algum lugar, em algum lugar para lá, viu, Clarinha, querida? Mas olha só. Muitos dos apóstolos já tinham morrido. Alguns tinham ido para terras distantes, de onde nunca voltaram. Morreram por lá. Tiago, irmão de João, já tinha sido decapitado. Havia uma quantidade aleatória de perseguições que aconteciam até de modo avulso, extremamente prejudicial à percepção daqueles que estavam vivos pregando o evangelho, e era o caso de Timóteo. E Paulo estava preso, escrevendo cartas que cada uma delas parecia ser a última da vida. Eram cartas de despedida. E a segunda carta que ele manda para Timóteo é uma carta de despedida. É a certeza de que ele estava para ser imolado. Ele tinha sido recentemente salvo da morte certa, na condenação na corte romana. Mas ele sabia que era uma questão de tempo e haveria algum casuísmo que o colocaria numa situação de sentença inapelável com execução final. No caso dele, ele veio a ser decapitado em Roma. E o nosso amigo Timóteo está olhando em volta e ninguém com ele. Paulo sozinho, Demas foi embora, disse, eu não sirvo para esse negócio de pregar evangelho, não. Barnabé, que estava sempre com Paulo, estava um pouco distante geograficamente, não espiritualmente. Lucas, que era o historiador de Paulo e grande amigo, foi quem tornou Paulo, de fato, bastante conhecido nas histórias dele, foi Lucas. Estava distante. E Paulo está com saudade dele, aí quer que Lucas venha, e depois Lucas chega e ele diz, olha, somente Lucas está comigo. Aqui. A igreja, ele diz, aqui de Roma, todo mundo me traiu na minha primeira audiência, não houve ninguém que se manifestasse em meu favor. Com aquele silêncio enorme na corte, parecia que ninguém me conhecia. Gente para quem eu tinha pregado, anunciado a palavra, ensinado os mistérios do reino de Deus, e eu tinha ajudado a conhecerem a graça eterna do evangelho, mas na hora que o bicho pegou, eles se acovardaram. E eu fiquei só. Isso não lhes seja levado em conta, isso não venha contra nenhum deles, mas eles foram uns covardes sem tamanho. Ninguém em meu favor. Por pouco eu não caí na boca do leão, mas eu sei que os meus dias estão contados. Esse é o espírito do que estava acontecendo com Paulo e que Timóteo via. Um abandono total, parecia que o evangelho tinha fracassado. E o que Jesus prometera não iria se cumprir. E a última voz confiável, com coragem incomparável até então, entre os apóstolos e os pregadores do evangelho, que era Paulo, estava na iminência da morte, naquela twilight zone da vida, estava no crepúsculo da existência. E Timóteo se desanimando, e Paulo da cadeia escrevendo, acorda, desperta, não dorme, bota óleo na tua vasilha, acende o fogo, pega o dom de Deus que há em ti, sai para multiplicar, não te assustes, insta, prega, exorta, vai em frente, não desanimes, não olhes para trás, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, enche-te de vida e vai pregar o evangelho. Nossa referência não é a volta dele, é a ressurreição dele. Ele ressuscitou dos mortos. É baseado nessa pulsão existencial do poder da ressurreição que a gente atravessa a morte, o inferno, o Tártaros, o diabo, os Neros, os Calígulas, os demônios políticos e religiosos de cada geração, encara tudo e vai em frente e é fiel até a morte em Cristo Jesus e não desiste, não esqueças disso, pegue o que Deus te deu e saia para multiplicar. Não cave uma cova e sente em cima, não enterre o dom de Deus que há em você,
como milhões aqui entre nós enterraram o dom de Deus. Tem gente que desistiu de ler o Evangelho, de estudar por si mesmo. Como Jesus disse em Lucas, acautelar-se por si mesmo e poder andar por si mesmo com as próprias pernas, independentemente da ajuda de qualquer um. Chegará um tempo em que não haverá ajuda de ninguém, ou você se ajuda ou você morrerá se desajudando, se atropelando e atrapalhando a si mesmo. Mas não há desculpas, porque a graça de Deus é dada conforme a capacidade de cada um. Assim como a tentação, Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, ninguém é tentado para além das suas próprias forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus nos provê livramento de sorte que a possamos suportar. O dom é segundo a capacidade, e a tentação é conforme a capacitação para resistir. E Tiago vem e diz, resistir ao diabo, resistam ao diabo, porque ele é frouxo, ele é covarde, e ele fugirá de vós. Resistam. Resistam que ele corre. Resistam que ele corre. Resistam que ele corre. Mas esse que recebeu um, que tinha uma tarefa inclusive mais fácil, ao invés de partir para a finalidade vocacional, para o chamado, para o aquinhoamento, para a prática do dom recebido, da graça fortalecedora, capacitadora do enfrentamento de todas as tentações que pudessem vir, porque essa é a promessa. Ao invés disso, se acovardou, porque ele tinha uma teologia horrível sobre Deus. Ter uma teologia, ter uma construção, ter uma formulação imagética, psicológica, teológica, acerca de Deus, seja ela a herança de onde quer que venha, ou herança de más interpretação da Bíblia, a leitura da Bíblia sem ter Jesus como chave hermenêutica deixa um doidinho. E a maioria com medo de Deus, apavorados. Esse Deus é doido, pode me pegar e me esfolar. Se der uma veneta dele, ele acaba comigo. Então, 90 e tantos % de todo mundo que eu conheço que diz que serve a Deus, serve por medo. Sem liberdade no amor, sem amor na liberdade divina. Só medo, pânico, terror, manipulação, susto, careta, carranca. Era isso que esse cara tinha na mente. Aí o verso 19 nos diz de novo, depois de muito tempo. Olha a ênfase outra vez na demora. Depois de muito tempo, em todas as parábolas o interregno é longo. Você só vai cair nessa tentação, só vai entrar no desânimo, só vai desenvolver perguntas contra a fé, se você não tiver querido prestar atenção no que Jesus advertiu de que essa espera seria longa. Recorrentemente repetida por eles, será longa, muitos dias, muitos anos, muito tempo, e um tempo que ninguém pode mensurar, assim como ninguém sabe a volta dele, ninguém sabe a duração desse tempo, porque ele só vai deixar de ser longo quando ele voltar. Enquanto ele não voltar, é a espera. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo Jesus, é o que diz Paulo. Cada um de nós. Eu não serei chamado para juízo de morte nesse tribunal. É um tribunal que, até a palavra tribunal, a meu ver, é mal empregada, é vício semântico da estruturação cultural romana, das epístolas de Paulo no Velho Testamento, que estão cheios de direito romano e de romanismos culturais. E não entende um pouco da cultura romana, do direito romano, da história romana, da semântica romana do primeiro século, lê algumas coisas de Paulo e interpreta de maneira literalmente equivocada. Fecha esse parênteses, prossegue. Todos nós vamos prestar conta. Não necessariamente para juízo, porque Jesus diz, aquele que crê em mim não entra em juízo, esse tipo de juízo de morte. Já passou da morte para a vida.
quem recebeu graça de Deus, viu que a graça de Deus em si já era a própria validação da salvação de Deus na sua própria vida, anda despreocupado apenas com a alegria de exercer o privilégio de ser um ente carregado de dons e graças multiplicantes e efervescentes e ebulientes e vivas. Como Pedro diz, como se fôssemos pedras vivas, pedras andantes, catedrais que vão se construindo numa dinâmica orgânica que não cessa, porque vai aumentando, segundo a capacidade que Deus deu a cada um de nós. Mas tem aqueles que cavam uma cova e sentam em cima, porque a visão deles de Deus é absolutamente torta. É fundamental que você se pergunte onde é que você anda aprendendo Deus. Porque inevitavelmente, quase inevitavelmente, a maioria quase total das pessoas aprende Deus de alguém ou de alguns ou de outros, ou da Bíblia. São poucos os que têm sensibilidade pessoal e intuição pessoal para aprenderem Deus por processos que não sejam verbalizados, oralizados, pedagogizados, ou religiosizados, ou ensinados de alguma forma, maneira, ou instrumentalizados por outros. A maioria precisa de alguma referência exemplar, pelo menos. E isso falta cada vez mais no mundo, não há para onde olhar. E quando o indivíduo lê a Bíblia, lê sob os auspícios do ensino diabólico de algumas pessoas que transformam Deus em demônio, em Baal, em Astarote, em divindade temperamental, de quem pode se esperar tanto algum bem como provavelmente o mal. E aí, quem é que mantém a saúde mental? Quem é que tem liberdade para viver aprendendo isso e introjetando e internalizando isso? Adoece dessa doença da inoperância e cava uma cova e senta sobre ela, e esconde a graça de Deus, e cala a graça de Deus, e camufla a graça de Deus. Como eu vi uma quantidade enorme de gente boa que podia ter sido usadíssima por Deus na sua geração, terminar a vida de maneira pateticamente enterrada junto com seu dom na cova que ele ou ela própria abriram. Então, aproximando-se do Senhor, que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5, eis aqui outros 5 talentos, e pela tua graça eu ganhei, multiplicando o que tu me deste no mundo. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Porque bondade é isso. É tratar bem a graça que nos foi gratuitamente concedida. Não há ninguém bom que maltrate a graça de Deus em si. Quem recebe graça revela a gratidão de ter recebido graça pela expressão de uma bondade que faz a graça crescer nele próprio, nela própria. Você está me ouvindo aí dentro, dona Cláudia? Quem trata bem a graça de Deus age assim. Portanto, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, porque 5 é pouco ainda. O que está nos esperando, o que nos está reservado, é para além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, como Paulo diz. Segundo o seu poder que opera em nós, está para além de tudo aquilo que pedimos, pensamos, imaginamos ou conseguimos conceber. É o que Deus tem preparado para ainda cada vez mais. Eu serei um Cristo de Deus no universo, no cosmos e nos multicosmos. O herdeiro de Deus em Cristo, significando dizer que ele é o primogênito entre muitos irmãos e eu sou irmão dele, um Cristo com ele. Do gene dele, do DNA dele, da qualidade dele, do caráter dele. Essa é a minha vocação, é me tornar um Cristo conforme Jesus. Esse é o chamado. Senhor Jesus,
Eu peço que essa palavra tenha entrado no coração de todos nós. Ela é forte, mas ela é verdadeira. E tem gente que nunca ouviu o teu nome, nem teve essa informação, mas tem vivido positivamente como servos bons, prudentes e fiéis, multiplicando os dons que receberam onde quer que estejam no mundo, aumentando o bem e vacinando a terra contra a maldade que milhares trazem contra a vida. E há também aqueles que ouvem todo dia, que têm essa informação repetida o tempo todo, mas em cujos corações há uma maldade inexplicável, uma negligência demoníaca, uma covardia satânica. São aqueles que olham para baixo e não querem construir vida na terra, apenas covas e sepulturas. Por favor, ajuda-nos a termos entendido o espírito do Evangelho. É o que eu peço que tu realizes em nome de Jesus. Amém e amém.